Saudações internautas e bem-vindos à Angop. Chegamos para mais uma edição do seu Economia e Análise, uma resenha semanal que traz-lhe o essencial sobre a economia no país e no mundo. O Daniel Sapateiro é nosso convidado residente, que traz-nos toda a informação em relação à economia. E hoje vamos falar sobre o resumo da economia no mundo no ano de 2025. Daniel, muito bem-vindo à Angop para mais um exercício. É verdade. Saudações também para si. Espero que as boas festas tenham-se realizado, como se diz, boas festas. E para os internautas também, até agora, antes da passagem do ano, se sintam confortavelmente. Muito bem, vamos falar hoje sobre um tema, Daniel, que de resto fala de uma forma geral. Nós não estamos a falar só do país, estamos a falar do mundo. Como é que estamos? Foi um bom ano economicamente falando do mundo? Na minha opinião, considero que sim, porque houve crescimento económico, houve também o tratamento muito afincado de alguns polos de guerras, que algumas delas continuam e que têm criado também um clima de ansiedade, e isso reflete nos resultados desse crescimento económico que eram potencialmente maiores. E também, sabe, quando há tempos de instabilidade, de ansiedade, nós voltamos aos velhos tempos de refúgio, daquilo que nos garante alguma rentabilidade. Nós mais para a frente vamos aflorar um pouco sobre isso, que é sobre o ouro que está à volta dos $4.500 por onça, cerca de 20 gramas de quilo que vale o ouro, e portanto é milenarmente o ouro, que já foi moeda, as moedas de ouro, moedas de prata, mas o ouro continua a ser um dos garantes em tempos de guerra, em tempos de situações anormais. Mas não só, e nesse sentido não preferimos trazer aqui uma ideia generalista daquilo que aconteceu no mundo, os principais factos, ou genericamente os principais pontos que ficam na memória. Não fizemos desta vez sobre cada continente, nem o antes, nem o depois, o 2024 versus 2025. Trouxemos aqui para si, e mais esta vez, esta semana, o resumo económico de 2025, e também algumas projeções para 2026 ao nível do mundo. Fica aqui a questão de que queremos fazer também aqui um resumo económico de 2025 sobre o nosso país. Muito bem, então passemos para o primeiro slide. Como eu dizia, o crescimento económico foi globalmente significativo, mas lento, ou seja, por exemplo, no continente africano seria muito maior, estamos a falar à volta dos 4% de crescimento, e a economia mundial, uma média à volta dos 3,3%. E isso deriva do quê? Das guerras, Ucrânia, República Democrática do Congo, ali em Israel e Palestina, e outros pontos, em que, por exemplo, nós temos uma capacidade de crescer mais, mas os países africanos, os países em vias de desenvolvimento, do Sudoeste Asiático, da América Latina, que estão em dois pontos. Primeiro, as dívidas públicas são muito altas, que constringem ou limitam que os países possam investir mais nas áreas produtivas, na indústria, na agricultura, etc., porque têm serviços de dívida bastante altos. E, por outro lado, questões eleitorais, questões de eleições que levam muitas das vezes a essa incerteza de quem vai continuar a governar, se há mudanças ou não há mudanças políticas, e isso obviamente faz aqui a tal ansiedade junto dos agentes económicos. E também o que é que tem acontecido? Tem acontecido de uma forma muito genérica que os governos, por via desta incerteza, desta ansiedade, da existência de especulação, de que tem havido estímulos económicos, nomeadamente aquilo que mais diz respeito que é em termos de impostos, portanto estímulos fiscais, benefícios e ações fiscais, cortes nos juros dos bancos centrais para que reduzam as taxas de juros no crédito às pessoas, mas preferencialmente no crédito às empresas, para que haja continuidade de consumo, de produção, de exportações e importações. A questão é que tanto países
que é um conjunto de cidadãos e empresas que criam riqueza, nós continuamos a verificar em 2025 de que os muito ricos, os mais ricos do mundo, estão sempre a crescer em termos de riqueza. As empresas também. Portanto, hoje, a maior empresa em termos de capitalização bolsista, Florinda, não é roupa, não é luxo, não é telecomunicações nem informática. Diretamente, a maior empresa que vale mais hoje não é a Apple, não é a Microsoft, é uma empresa que faz os chips para a inteligência artificial poder funcionar. E depois vem aqueles históricos que nós já mais conhecemos. Mas personalidades que já eram mais ricas, dentro de 2025 houve recordes do, por exemplo, de Elon Musk, que já ultrapassou os 750 bilhões de dólares. Bilhões, não é milhares de milhões, é já aproximar-se dos 1 trilhão. E nesse sentido percebemos que os muito ricos estão sempre a crescer em termos de riqueza, mas, em contrapartida, Florinda, quem é de facto pobre, países pobres, países em vias de desenvolvimento, ou mesmo as pessoas, cada vez com menos rendimento, com menos renda, para, de facto, certas personalidades estarem neste ponto de situação. Por outro lado, também noutra página, no outro slide que nós temos, dizer que a economia no mundo em 2025 se pode caracterizar da seguinte forma, como aquilo que aconteceu em Joanesburgo, portanto uma cimeira do G7, do G20, aliás, que reuniu de facto as maiores economias do mundo e convidados para estabelecer aqui aquilo que periga, aquilo que é mais importante ou prioritário. Financiamento de energia limpa, segura e a segurança alimentar e sustentabilidade das dívidas públicas, que é um assunto que muitas das vezes é associado aos países em desenvolvimento. Porquê? Porque são os países que têm que importar comida, têm que importar, além da comida, a alimentação, todo um conjunto de bens e serviços, e que muitas das vezes têm acesso a isso por via de dívida pública. E então quem é o dono dessa dívida pública? Quem são os credores? São os países do G20. No fundo, aqueles que têm mais capacidade produtiva, aqueles que têm mais capacidade de investir e emprestar dinheiro. E nesse sentido, se continuarmos a alimentar, tanto de um lado como do outro, este espectro, este enquadramento, podemos chegar a um ponto em que, como nos anos 60 e 70 do milénio e do século passado, de que são insustentáveis essas dívidas e pode haver outra vez cimeiras internacionais para perdoar parcial ou totalmente essas dívidas públicas para os países renascerem e terem capacidade de investir em elas próprias. A desaceleração da economia, portanto, isto é uma lógica do Banco Mundial, que prevê um crescimento de 2,3%, o mais baixo ou mais lento desde 1960, fora as recessões. Nós em economias consideramos que a recessão são 2 trimestres, 6 meses de crescimento negativo, portanto abaixo de zero. A guerra comercial e a turbulência, não nos esqueçamos que foi em março que houve o Liberation Day, estabelecido pelo Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que era a questão das taxas alfandegárias das importações e exportações dos Estados Unidos, para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para fora. Isso criou uma guerra entre países e os Estados Unidos, para que as suas compras, as suas importações e as vendas para os Estados Unidos não sofressem das taxas que Donald Trump queria estabelecer. E isso, obviamente, criou outra vez o quê? Medo, especulação, ansiedade, receio. E quando os agentes económicos têm receio, eles compram menos, investem menos, contratam menos pessoas. E, nesse sentido, perceber que, de facto, houve vários dias em que as bolsas mundiais, as principais bolsas mundiais, tiveram os chamados acidentes, crashes, por via do quê? Desse medo de que essa imposição destas taxas que têm a ver com as fronteiras, as mercadorias que se transacionam, pagar mais ou menos por essas transações ou comércio internacional. E isso é algo que vai ficar também na história em 2025. E depois aquilo que mais diz respeito no comércio, no investimento, que é quando as empresas, particularmente as empresas, precisam de dinheiro emprestado, sentirem que os bancos centrais estão a seguir uma linha que é a inflação está a descer,
por via do consumo das famílias e das empresas que estão a consumir menos, os preços tendencialmente também descem, a inflação, o crescimento dos preços desce. O que aconteceu em Angola? Portanto, nós estamos à volta dos 16% de inflação, quando em 2024 chegamos aos 27%. Nós também temos a sentir isso. Então, o que é? O Banco Nacional de Angola, como o Banco de Inglaterra, a Reserva Federal Americana, o Banco Central Europeu, o Banco Federal da Suíça, estão a descer as taxas de juros. Isso aplica-se depois na banca, quando empresta dinheiro e o juro é mais baixo. Isso são medidas também para aumentar o investimento. O custo do dinheiro emprestado desce, há aqui uma tendência de acesso ao crédito mais facilitado. Por outro lado também, dizer que o dólar e a inflação face ao euro, cerca de 10%. O ouro chegou aos 4.500 dólares por onça, 20 gramas de quilo. O que levou é que, por exemplo, nós, na grande Luanda, tínhamos em quase todas as ruas dos principais eixos habitacionais, onde as pessoas mais vivem, tem uma casa que vende ouro, compra e vende ouro. Não sei se a Florinda tem percebido esta dinâmica das casas de ouro abertas em qualquer lugar, sim. Pois, as pessoas dessa forma, face à necessidade de terem dinheiro, podem vender peças de ouro, pulseiras, mascotes, anéis, fios, etc. E em troca de um valor pelo peso. O rublo, face à situação que está a viver há quase 3 anos de guerra na Ucrânia, Ucrânia-Rússia, tem conseguido manter-se em a sua moeda face a vários embargos da União Europeia, dos Estados Unidos, e a moeda tem-se ainda mantido face às compras que a China faz, ao petróleo russo, ao gás russo, e outros países como a Índia também está a comprar muito petróleo à Rússia, e isso tem sido positivo para quem compra o petróleo e gás à Rússia, porque compra mais barato do que no mercado geral, porque há negociações B2B, portanto, entre duas entidades, e nesse sentido também a Rússia tem acudido ao esforço de guerra, ao esforço financeiro de guerra que é preciso manter. Portanto, para tudo aquilo que nós vimos nas nossas televisões internacionais, de rockets, de mísseis e de outro tipo de engenhos de guerra, é preciso haver dinheiro para esse tipo de coisa. E, portanto, algum esforço de guerra que a Rússia precisa também é vinda dessa promoção em termos de preço dos seus recursos naturais. A Índia, não sendo só o primeiro país do mundo que tem mais população, portanto é o país mais populoso do mundo, é a democracia, é o país democrático com mais população votante, é também o 4º país da economia internacional. Portanto, Estados Unidos primeiro, China em segundo, terceiro é a Alemanha e 4º vem a Índia, ultrapassando o Japão e o Reino Unido e tendo aqui a possibilidade, daqui a 2 anos, ficar em terceiro lugar no pódio como a terceira economia mais importante do mundo. Isto estamos a falar de produto interno bruto. O impacto dentro mais profundo da tecnologia na economia é que quando há este tipo de receios da atividade económica, há um resfriamento, pelo menos ficar no mesmo sítio, muitas vezes até recuar em termos dos altos investimentos que é preciso em tecnologia, robótica, estamos a falar de inteligência artificial, estamos a falar de digitalização, porque é preciso perceber quais são as prioridades. E uma das prioridades, por exemplo, na União Europeia, dos 27 países da União Europeia, é atingir aquilo que a Organização do Tratado do Norte Atlântico, OTAN, ou a versão portuguesa ou internacional NATO, obriga os países da NATO a despenderem na sua economia até 2030 5% do seu produto interno bruto. E isso exige um esforço muito grande. Muitas das vezes vai não só à parte do financiamento do dinheiro disponível para reformar as tropas, portanto o exército, as forças aéreas e a marinha, como também de pessoal. E isso, obviamente, como o dinheiro é curto, tem que se tomar um conjunto de posições para acudir a esta demanda dos 5%.
Mas é uma coisa, Florinda, é que a tecnologia, podemos até estancar, reduzir o investimento em tecnologia, mas é um processo em curso que não vai voltar para trás. Nós não vamos escrever numa máquina de escrever antiga. A tecnologia é para avançar. E nesse sentido, percebemos que é só uma questão de conjuntura. É uma conjuntura que estamos a viver, que desejamos que em 2026, por exemplo, estejamos numa situação muito mais pacífica do que tivemos em 2023-24. Embora, parece-me que em 2026 vai haver uma nova guerra, que é os Estados Unidos com a Venezuela, e aí vai impactar no preço do petróleo, pois a Venezuela não só é um dos grandes produtores e é o maior país em termos de reservas de petróleo do mundo, mais do que a própria Arábia Saudita. Passamos ao slide a seguir. E para 2026, socorremos aqui das principais entidades que fazem algumas estimativas e análise, dizer que para a projeção de 2026 o crescimento económico global, segundo o FMI, é 3,1%. Portanto, nós temos um crescimento para 2026, no OGE 2026 de Angola, um crescimento de 4,1%. Portanto, isto é uma média abaixo daquilo que também estimamos para o nosso crescimento de Angola. O crescimento global, segundo a OCDE, a organização diz 3,3%, analistas financeiros 2,8% e inflação global 3,6% e em queda. Já estamos este ano à volta dos 4,5%. Geralmente, se olharmos para este espectro e só para estes indicadores, o crescimento económico e a inflação são positivos. Embora haja aqui uma redução contínua do crescimento, crescer acima de zero é melhor do que zero ou um crescimento negativo. Agora, é insuficiente, a meu ver, para as necessidades que os países têm. Quanto mais crescimento, mais riqueza se produz e ela pode ser distribuída. E a inflação é muito positiva. Por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, ter uma inflação de 3,6% não é positivo, porque os limites que se pretendem atingir são de 2%, até 2%. Mas olhemos para o nosso caso. Nós prevemos uma inflação em 2026 de 13%. Portanto, há aqui quase 4,5% vezes, 4,5 vezes por cento sobre a inflação que previmos. A questão é esta. Tudo hoje é imprevisível. Tudo hoje é muito, muito dinâmico e pode-se alterar de um dia para o outro. Imagine que os Estados Unidos, que já têm uma grande estrutura militar à volta da Venezuela, invade e toma posse da República Bolivariana da Venezuela, que é assim o nome do país. O que é que pode acontecer? Previsivelmente, Florinda, é o preço do petróleo cair muito mais do que aquilo que nós estimamos no OGE, de $70 para $61. Imagino que possa chegar aos $30-40. Nós temos que fazer aqui um exercício técnico, o governo fazer um exercício técnico de ajustar de novo o preço do petróleo para depois termos aqui um OGE revisto com um novo padrão de preço do petróleo mais realista face a esse novo contexto, não é? O contexto atual, para as receitas e a despesa pública estarem em conformidade e isso envolve, obviamente, um conjunto de sacrifícios adicionais. Mas, nesse sentido, eu trago aqui uma palavra de esperança, uma palavra de positividade, porque é essa positividade, essa esperança que nos faz mover para que isto possa não ser a realidade e trazemos para o nosso país em particular mais riqueza, mais bem-estar, mais acesso a melhor qualidade de vida. Então, Florinda... É isso que se quer, não é? É isso. Muito bem. Eu olho, Daniel, para a explicação que nos trazes aqui, conseguimos perceber que falas aqui desta guerra que provavelmente acontece em 2026 entre os Estados Unidos e Venezuela. Os outros Estados, está tranquilo? Esta é a única ameaça que temos em termos da economia a nível global? A meu ver, há outro tipo de situações que envolvam, por exemplo, o continente africano, que é algum conjunto de eleições que vão decorrer, algumas mudanças que possam acontecer derivado daí, algumas instabilidades, nomeadamente nós temos visto algumas
questões que não abonam ao crescimento económico, como por exemplo em alguns países do Norte de África. Também esta questão de se de facto a guerra na Ucrânia caminha para o fim ou caminha para de facto continuarmos mais um ano, um quarto ano de guerra, em que nós temos que de facto também olhar para as mudanças climáticas. Já aqui há umas semanas atrás falei aqui do assunto. Nós, mesmo no nosso país, a Luanda em particular, não sentimos essa mudança climática. Não chove. E se não chove, nós temos que continuar um esforço de produzir internamente, mas muitas vezes não chega porque não chove. E nós temos que olhar também para a economia do ambiente, que ela de facto faz prejudicar o crescimento económico. Sempre que chove a mais, ciclones, chuvas torrenciais, secas duradouras, em que há de facto mudanças das pessoas que migram de pontos onde não chove para outros pontos tendencialmente urbanos. Isto, nós temos que trazer este assunto cada vez mais, porque é uma realidade, não é uma ficção. E nós propriamente aqui, eu posso dizer que lembro-me de ter chovido depois de abril, não é? Depois Águas 1000, choveu, serenou uma ou duas vezes. Portanto, depois do Cacimbo. Quando nós, há 10 anos, há 15 anos, eu lembro de chuvadas autênticas no mês de novembro e no mês de dezembro. Não aconteceu. E isso obviamente vai haver aqui, por exemplo, a necessidade de importar aquilo que nós podíamos produzir e não pela falta de ausência de chuva, nós temos que gastar mais divisas, teremos que pagar aquilo ao custo das importações mais as margens de lucro, mais do que se chovesse. Isso qualquer cidadão e cidadã percebe isto. E esperemos também que o clima em 2026 ajude o nosso país. Muito bem. Estamos conversados por hoje em termos de economia global e mundial. Temos aqui algumas questões que penso que ainda podem ser aqui esclarecidas. Tendências e dinâmicas em 2026. Se houver crescimento económico positivo, na lógica, em linha com as estimativas que apresentámos e outras que existem, será um crescimento mais lento, será um crescimento mais baixo. Tanto a China como a África, que têm potencial para ainda crescer aos 5%, 10%, será uma realidade. Eu penso que isso será mesmo uma realidade. A inflação, os preços reduzem, e isso é bom para as famílias, é bom para as empresas e os Estados também, porque podem consumir mais pagando menos. E temos que gerir isto em termos de tempo. Em economia as coisas são circulares. O que hoje está valorizado, daqui a X anos terá um valor menor. A história bíblica dos anos de vacas gordas, a história dos anos de vacas magras. Nós também em Angola vamos sentir isso. Aliás, até 2027 inclusive, tenho plena certeza que os preços vão continuar, a inflação vai ser cada vez mais baixa, tendo em conta um ano para o outro, portanto a chamada inflação homóloga, e será também por via da questão da redução ou valorização do Kwanza face ao dólar e face ao euro, e portanto será também bons momentos para investir, será bons momentos de colocar aqui algumas das economias, poupanças em Kwanzas e comprar as divisas, porque será mais baixo o valor das divisas. Portanto, hoje estamos a falar do dólar de 1000 kwanzas para um dólar, poderemos chegar aos 800, 850 em 2026, 2027. Portanto, até para comprar divisas será, a meu ver, uma boa oportunidade. A desigualdade regional, pois, repare, se os países e o continente africano continua num estímulo pela própria funcionamento da sociedade de crescimento demográfico, isso vai acarretar que os países teriam que crescer muito mais para essa demanda do crescimento da população, não vai se realizar, infelizmente, na proporção que seria necessária. Os ricos e países ricos cada vez mais também ficarem distantes das médias do crescimento dos outros países, e nesse sentido perceber depois qual é o funcionamento da economia mundial por via de países que têm mais importância que outros, organizações regionais
que suportam os interesses desses países, como nós na SADC, que pertencemos, a CPLP, etc, etc. Se os países mais pobres, os países que têm limitações, conseguem aproximar-se mais da média do crescimento regional. Isto tem tudo a ver sempre, e a meu ver, com o impacto da percepção, o impacto que tem a questão da especulação e por via também dos receios daquilo que não se conhece, mas que pode vir e que muitas das vezes é construído com interesses muito mais além do que nós pensamos. Por exemplo, o medo que leva as pessoas a comprar ouro, porque se estabeleceu que o ouro é um ativo de refúgio, um ativo que não se desvaloriza. Pode haver aqui também os países produtores de ouro, e nós também temos ouro, de fazermos com que isso aconteça, ou seja, as pessoas procurem mais o ouro nas suas diferentes formas, portanto, barras de ouro, joalharia, etc., porque por via da valorização do ouro, a tal onça, que é uma medida do ouro, seja maior e os países arrecadem mais receitas das vendas e exportações de ouro, mas também de impostos da produção e da exportação de ouro para outros países. Muito bem. Penso que temos mais um conteúdo. Não tendo, Daniel, que recado ou recomendação é que fica para que os países, acima de tudo, do continente africano, nós temos aqui na região, e principalmente da SADC, a situação do Ruanda e também as forças do M23, de certo modo isso vai beliscando um bocadinho mais aquilo que é a economia do próprio continente, e queria que também fizesse aqui um resumo e muito breve mesmo sobre o corredor do Lobito, que de resto também vai beneficiar não só a África, mas parte de alguns países do mundo. Principalmente os de África e o nosso em particular, porque grande parte do trajeto de comboio é de 1500 km em Angola. Ora, a questão da RDC dos países, é o terceiro maior país em termos de riquezas naturais do subsolo, depois dos Estados Unidos e depois da Rússia. Em terceiro lugar. E, obviamente, é um país que tem riquezas que muitos países, ou quase todos os países do mundo, precisam das novas tecnologias. Portanto, esse grupo terrorista, não sei se pode se classificar assim, que está de facto numa parte leste da República Democrática do Congo, além da economia que sofre por via desse tipo de invasões, de guerrilhas, é também a questão da migração de pessoas. E Angola tem uma grande fronteira, que é a RDC, que tem que controlar para que nós, de alguma forma, consigamos uma boa vizinhança, consigamos, em termos de fronteiras, estabelecer ali limites de entrada de estrangeiros, e com isso, por exemplo, a nossa parte norte, províncias do Zaire, Uige, da Lunda Norte, Lunda Sul e Mochico, que são as províncias que têm contacto, além de Cabinda, evidentemente, contacto com a RDC, consigam conter essa possível, é só uma questão de possibilidade de entrada de estrangeiros ilegais no nosso país, e dessa forma também modificar as economias dessas províncias, que depois facilmente chegarão a Luanda e que levará, por exemplo, a uma situação que por via não inclusiva possa modificar aqui as nossas relações comerciais, da população e tudo mais. O corredor do Lobito é uma realidade, é um potencial enorme que temos vindo a falar, mas que precisa de facto dar um sinal. Eu penso que 2026 tem que ser o ponto de partida, a pistola a dar um tiro de largada, para que possa ser então aquilo que se diz e que se fala, e que tem que ser transporte de pessoas, transporte de mercadorias, daquilo que produzimos, daquilo que pode sair do porto do Lobito, entrar nas carruagens e fazer comércio internacional, regional, mesmo depois até chegar à capital da República Unida da Tanzânia, Dar es Salaam, para fazer, por exemplo, o transbordo para o subcontinente indiano, para a Ásia, por via não marítima, de fazer todo o trajeto na Angola, Namíbia, África do Sul e depois Moçambique,
e ser muito mais rápido, ser mais confortável em termos e segurança, portanto, aquilo que se transporta, e também, além de mais barato, é poder ser, de facto, uma resposta cada vez mais às questões que muitas vezes da navegação de navios, de contentores e desse comércio internacional que muitas vezes está à mercê de situações de guerras, situações de bloqueios de certos mares, como por exemplo ali junto do Egito, junto dali também do Estreito de Arábico, estamos a falar do Médio Oriente, muitas das vezes também tem certos bloqueios de guerra, certas situações que transcendem o comércio internacional, mas que de facto fazem aqui que o comércio marítimo tenha algumas situações que não a contribuem para esse comércio ser fluido. Então o corredor do Lubito não só abastecer o interior da parte da África Austral, mas também depois olharmos para o Oceano Índico e todos aqueles países da Índia até mesmo a República Popular da China e o Sudoeste Asiático, principalmente um país que é o maior país do mundo em termos do Islão ou muçulmanos, que é a Indonésia, que tem um grande mercado para ser abastecido e, nesse sentido, Angola também beneficiar deste comércio internacional que está aqui e que precisamos que 2026 demos esse marco de ele funcionar e nós sentimos que ele beneficia, impacta na vida dos angolanos. Muito bem. Obrigada por hoje, não é? E então... Daqui a 7 dias voltamos com o resumo da economia a nível do país. Penso que sim, embora nós vamos fazer o nosso trabalho de casa e depois aqui a Angop vai fazer esse agendamento sobre o resumo económico de 2025 de Angola, mas de qualquer forma, todas as terças-feiras estamos cá, como é agora, e um feliz ano 2026, com muita saúde, paz e foco. Temos foco no que estamos a fazer. E depois a disciplina. Se formos disciplinados, temos mais possibilidades de atingirmos os nossos sucessos. Muito obrigada, Daniel. Obrigado e bom ano. Muito obrigada. Ponto final à edição de hoje. Este foi o Economia e Análise. O Daniel Sapateiro trouxe-nos aqui a sugestão da economia a nível mundial. Esperamos que tenha aprendido e, se não, partilhar com os outros também é sinónimo de bom gosto. Fiquem bem e até daqui a 7 dias. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola.